Hoje nós estamos recebendo nos estúdios da Web TV Rota do Turismo o empresário Onofre Maggio, ele que é da empresa Informátil e que trabalha com um sistema focado no LGPD, como essa Lei Geral de Proteção de Dados está dando uma dor de cabeça para os empresários. Nós entramos em contato com o Onofre para ele estar nos explicando como que funciona esse sistema canal do titular. Esse sistema ele é específico para a Lei Geral de Proteção de Dados, Onofre? Olá, pessoal. Adriana, sim, ele é específico para o atendimento das solicitações do titular. Imagina que a pessoa, né, ela se hospeda no hotel, alguma coisa assim, e depois de algum tempo ela quer saber se o hotel ou a pousada ficou com o registro de dados pessoais dela. E ela pode fazer o uso desse sistema através de aplicativos ou entrando no site da pousada do hotel e faz a solicitação através dali. E esse sistema vai cuidar dessa comunicação, entregar informação lá para o DPO ou encarregado de dados, que vai fazer a pesquisa e vai fazer uma resposta para o solicitante, que no caso é o titular do dado. Entendi, mas ele só faz essa busca, vamos supor, se o cliente ele esteve hospedado ou ele tem outros atrativos? Na verdade, ele vai atender todas as solicitações do titular, que vai desde consultas, solicitação de exclusão dos dados dele, de anonimização. Então, tem toda uma série de direitos que o titular tem, que está previsto na legislação, que o sistema atende essa solicitação e encaminha para o DPO. O sistema ele tem ali uma parte de filtragem, que permite parametrizações, que vai fazer já um atendimento prévio, do tipo assim, o titular vai solicitar, por exemplo, a exclusão da nota fiscal dele. Então, o sistema já vai... Para quem está chegando agora, para os leigos, né? Porque a gente está falando com um público bem seletivo, que são os empresários do turismo, mas também nós temos os próprios turistas. E para aqueles que não entendem esses dados, o titular significa, no caso, o hóspede de um hotel ou o turista de uma pousada, de um parque aquático, é isso? O titular de dados é toda pessoa física. Ele pode ser o hóspede, ele pode ser um prestador de serviço, ele pode ser qualquer pessoa que tem uma informação física que está dentro da empresa. O titular de dados é a pessoa física. Ok. Quando esse titular de dados precisa do quê? Quando ele quer saber, por exemplo, se a empresa tem alguma informação dele, ele pode, dentro do direito dele previsto na legislação, solicitar, por exemplo, a consulta dos dados, a exclusão de dados, anonimização, transferência do dado por exemplo, de uma base de dados para outro. E aí, o que acontece? Esse sistema, ele facilita essa comunicação entre a pessoa, o titular, com o encarregado de dados, que é o profissional dentro da empresa responsável pelo atendimento dessas solicitações. E o sistema faz isso tudo dentro da lei, registrando todas as solicitações de forma bem clara e sucinta. Algumas coisas que dá para fazer no sistema é um atendimento prévio. Então, por exemplo, o titular de dados, ou a pessoa física, solicita a exclusão de dados dela. Nem sempre isso é possível, porque se ela pedir, por exemplo, a exclusão de um dado de nota fiscal, então existe uma legislação que ela trabalha junto com a LGPD, uma legislação fiscal que exige que a empresa guarde essa informação. Então, essa informação já é fornecida na hora e o cliente do hotel, o titular de dados, ele já vai receber essa resposta prontamente. O sistema vai ajudar bastante nisso. Perfeito. Agora, me fala uma coisa, Onofre. Esse sistema, ele também está sendo utilizado por qualquer empresa? Ou, por exemplo, dentro do INSS,
uma dúvida que eu tenho. Sim. Hoje, quando você vai aposentar, você nem bem descobriu que você aposentou, já existe inúmeros bancos que eles têm os seus dados, sabendo que você aposentou antes mesmo de você. Porque aí a Sim. gente percebe que existe uma venda de dados para alguns bancos. A gente pode estar entrando em contato com o INSS e falando, olha, eu não quero que os meus dados sejam repassados para os bancos. E eles são obrigados a informar a esses bancos que não podem mais entrar em contato com a gente ou não? Então, nesse caso, ele funciona um pouquinho diferente, tá? O sistema, ele atende a empresa, por exemplo, poderia atender o INSS e saber, você poderia mandar uma pergunta para o INSS para saber se ele tem ou não o dado e se ele compartilha com alguém. No caso dos bancos que ligam para você, né, ou para outros clientes, aconteceu comigo, tá? Fiquei sabendo também que estava aposentado antes de receber a notícia. Eu também. Tá? Então, qual é o seu direito como titular? Perguntar para o banco, de onde você recebeu isso? E Eles não aí, falam. então, mas aí é o seu direito, entendeu? E se eles não te falarem, aí entra então o quê? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque isso chama-se de incidente de dados. Ele não necessariamente precisa ser um roubo de dados ou alguma coisa, mas um compartilhamento indevido sem a sua autorização, isso é um incidente de dados. E se o banco não te fornecer essa informação, você pode acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e falar, olha, o banco aqui está me ligando e eu não sei como é que ele conseguiu essas informações. Aí, esse órgão vai funcionar que nem o CDC, que nem o PROCON. Eles vão investigar e aí, se for o caso, vão até autuar a empresa que vazou o dado, alguma coisa assim. Mas uma coisa, viu, Adriana? Acalmou isso, tá? Depois de agosto, que entrou as atuações, parece que eu parei de receber ligações. Eu ainda não. Então, você pode questionar, viu? Você pode questionar. Porque você está no seu direito de saber de onde estão recebendo, de onde essas empresas estão captando essas informações, tá? Entendi. Então, mas o teu sistema, ele vai estar ajudando todos os setores ou específicos para alguns? Todos os setores. Imagina, por exemplo, no setor hoteleiro, que você tem uma rede de pousadas ou de hotéis, por exemplo, e você tem um profissional, né, um encarregado de dados, que vai atender as demandas de toda a rede. Então, instala-se o sistema em cada um desses ambientes, né, um hotel ou a pousada, e esse responsável, encarregado, ele consegue fazer a gestão de todas as solicitações das pessoas físicas, né, no caso dos titulares que ocorrerem para essas empresas, e ele consegue atender. Então, se Também um outras hotel, empresas. desculpa, se um hotel ele tem 10 filiais, ele precisa Sim, comprar 10 sistemas ou um sistema só resolve de todos? ele precisaria comprar 10 sistemas. Ah, é São 10 individual. instalações, porque as demandas elas são específicas, né, por CNPJ, a gente precisa identificar. Porém, o profissional que vai atender o encarregado de PO, ele consegue, na senha dele, atender todos eles simultaneamente. Então, E você qual o não benefício precisa que ter... vai trazer para o empresário esse sistema? Bom, ele vai trazer o benefício do atendimento da legislação, porque é obrigatório, né? A lei traz lá, a lei da Lei Geral de Proteção de Dados 13.709, ela traz a obrigatoriedade da figura do DPO ou encarregado de dados nas empresas, cuja uma das funções é atender as demandas de solicitações dos titulares ou das pessoas físicas, né? E saber se tem dados, se pode, com quem está compartilhando, se pode excluir, solicitação de exclusão de dados, tudo isso daí tem que ser atendido
pela essa figura. E o sistema faz, então, essa ligação de modo bem tranquilo, bem fácil para as empresas. Há quantos anos existe a sua empresa no mercado? Ou ela nasceu com a LGPD? Não, a minha empresa de sistema, a gente já tem já uns 30 anos de mercado já. O sistema de LGPD, ele é mais novo, porque ele é recente, ele já nasceu mais ou menos junto com a lei, né? Aí, a lei é de 2018, aí teve um prazo de 2 anos, até agosto de 2020, para as empresas se adequarem, e a partir de 2020, então, é que foi mais ostensivo aí a ação, né, da NPD, da legislação, da fiscalização. E o investimento, Onofre, como está? Porque nós podemos verificar que o setor, assim, os empresários do turismo foram aqueles que mais sofreram diante da pandemia. E esse é mais um investimento que ele terá que fazer. É muito alto? Como que funciona? Não, é um sistema, é bastante viável, é um preço muito acessível para os clientes, justamente porque a gente que quer trabalhar em escala, né? E o nosso foco não são as grandes empresas, porque esse já tem um mercado muito seletivo, já tem os grandes que já estão atuando, e então a gente está no mercado assim de pequenas e médias empresas que então está trazendo assim um preço muito acessível para o empresário para poder adequarem a empresa a essa determinação da lei. Tá, em torno de quanto? Você pode adiantar? Então, ele vai pagar hoje uma ativação em torno de R$1.000 e mais uma mensalidade em torno de R$200. Ok. É muito acessível para o mercado. E para os empresários que queiram entrar em contato com a sua empresa, como eles devem fazer? Eu tenho hoje um site que eles podem entrar lá no www.informagio.com.br, fazer a solicitação por lá, tem um contato também via WhatsApp direto, que eles podem fazer, ou entrar também em contato comigo no telefone no 011 933 54 547. Aí a gente conversa. Ok, e aí você faz um treinamento com esse pessoal? Sim, tem um treinamento que é necessário fazer, mas é muito tranquilo, é bastante fácil, um treinamento remoto. Ele passa a utilizar, vai ter todo o suporte, vai utilizar tranquilamente. E o bom é que ele vai estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados também. E você atende todo o Brasil? Atende todo o Brasil. Porque como é um sistema que roda na web, a gente consegue atender qualquer parte. É só entrar em contato, a gente agenda uma apresentação e aí o empresário vai ver como é bom, como é útil esse sistema. Ok, mais alguma informação que você queira acrescentar? Nós temos também algum outro material muito importante para os empresários, que são as etiquetas de orientação que ele precisa colocar, informando os canais de acesso ao DPO, etiquetas também que a gente utiliza para a cultura da LGPD para os funcionários, né, os colaboradores. Então, de orientação, de boas práticas, de boas condutas, que assim vai fazendo um trabalho mais eficiente, mais legal de implantação da LGPD. Ok, a lei está aí, tem que ser respeitada e você está trazendo algumas saídas para facilitar um pouquinho a vida do empresário, é isso? Exatamente. Muito obrigada, Onofre. Eu que agradeço, Adriana. Tudo de bom para vocês. Boa sorte. Um abraço. Okay, baby, nothing really lasts forever. But now let's run towards the sun. Think it'd be better